Hola, muy buenos días con todos. Bienvenidos en este segundo día del primer Seminario Internacional de Industria Alimentaria y Saludable. En esta oportunidad tendremos la presencia de 4 invitados nacionales e internacionales que también van a mostrar sus perspectivas, sus esfuerzos que vienen realizando para la obtención de ingredientes, productos, procesos que se encaminan hacia una industria alimentaria más saludable. Bien, para no perder mucho el tiempo, voy a comenzar con la presentación del currículum de la primera ponente del día de hoy. Confirman, por favor, si se puede observar. Veamos. Creo que sí. Sim, tá aparecendo aqui. Bien, vamos a empezar con una... Muito obrigado, Nathalie. Bom, vamos a comenzar con esta primera ponente. Ella es del Brasil. Es la doctora Nathalie Toledo. Ella es doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Tiene experiencia también en el exterior, en la Universidad de Murcia de España. Actualmente es profesora del Centro Universitario Dr. Edmundo Ulson, UNAR, de Brasil, en las Facultades Integradas Einstein de Limeira y profesora invitada en la Universidad Estadual do Rio Grande do Sul. Actúa en las áreas de utilización de partes no comestibles de los alimentos, los cuales son los residuos alimentarios, tecnología, etiquetado nutricional y desarrollo de nuevos productos. Además es especialista en gestión de proyectos, tiene un MBA de la Universidad de Sao Paulo. Doctora Nathalie, bienvenida. Olá, bom dia a todos. Bom, gostaria de agradecer imensamente pelo convite de estar aqui hoje para tratar, né, de um tema tão importante que tem ganhado bastante destaque, bastante relevância aí quando nós falamos da indústria de alimentos. Então, hoje, a nossa conversa, né, será em relação ao desenvolvimento de novos produtos alimentícios. A gente sabe que essa não é uma tarefa fácil, né, que nós temos alguns desafios. Ontem eu pude acompanhar aqui a apresentação de alguns colegas, né, do Dr. Eric, por exemplo, gostei bastante ali de me inteirar, né, a respeito da parte sensorial, das expectativas que nós temos com os consumidores, e a gente vai tratar, então, hoje, de uma abordagem que pode auxiliar, que pode nos ajudar no desenvolvimento desses novos produtos, tá? Então, essa vai ser aqui a nossa temática. Dario, se você puder fazer a gentileza só daí de passar os slides, eu agradeço. Tá bom. Ok. Como ustedes verán, la doctora Nathalie va a presentar en idioma portugués. Considero que es entendible, pero en caso hay alguna palabra, algún término que ustedes no entiendan, por favor me lo hacen saber en el chat para dar una claridad sobre lo que vienen desarrollando en la presentación. Muchas gracias, doctora Nathalie. Voy a desactivar aquí mi micrófono y procederé a presentar su presentación. Perfeito, muito obrigada então, Dario. Bom, então hoje nós vamos tratar aqui sobre a abordagem Design Thinking. Esse é um termo, na verdade, em inglês, que nós utilizamos, né, para essa metodologia, para essa abordagem. Então, é sobre isso que vamos comentar aqui hoje. Vou tentar falar mais devagar, né? Eu falo muito rápido normalmente, mas qualquer dúvida, por favor, fiquem aí à disposição para perguntar, tá bom? Pode passar, Dario, por gentileza. Então, quando nós pensamos, né, na criação, no desenvolvimento de novos produtos alimentícios,
isso sempre é uma fase muito um processo, né, muito importante, e que no início, como vocês podem ver nessa figura, nós temos ali muitas ideias em mente, né, muitos, desafios, nós já pensamos muitas vezes em soluções e tudo isso pode ficar um pouco bagunçado para nós no início. Portanto, é relevante que nós tenhamos algumas estratégias para organizar esse nosso pensamento, né? Para nós conseguirmos, de fato, ao final do processo de criação, entregar uma inovação, né? Porque a inovação, ela deve ser algo, um produto ou um serviço que o meu consumidor entenda, enxergue aquilo como algo relevante. Próximo, por gentileza. E é nesse contexto, então, que se insere a abordagem Design Thinking. O Design Thinking, pessoal, ele é uma nova forma de pensar. Nós dizemos que é um câmbio, né? Uma mudança aí de mindset, ou seja, trocar, pensar de outra maneira, tá? Então, a abordagem Design Thinking, ela traz como se fosse um passo a passo de como que nós podemos nos organizar para resolver problemas complexos. É por isso que essa abordagem, ela não é utilizada apenas na área de alimentos. Ela pode também ser utilizada em outras temáticas, né, da vida pessoal, vida profissional, mas aqui nós trouxemos essa ferramenta como algo para nos ajudar nessa parte de desenvolvimento, criação de novos produtos. Pode apertar, por gentileza. E por que que é design, né? Então, do inglês, design, ele quer dizer projetar. Então, quando nós pensamos em profissionais que trabalham, né, com essa área de design, eles entregam soluções muito personalizadas, específicas para os seus clientes. E é por isso que a gente traz aqui, né, essa ideia, né, essa questão de você ver o que de fato o seu consumidor, o seu cliente deseja para entregar algo que ele, né, vai entender como necessário ali na sua vida, tá? Então, essa questão entra muito em coincidência, né? Entra muito ali próximo do que o professor Eric trouxe ontem, né? Não adianta apenas nós entregarmos à sociedade um produto que seja nutricionalmente, né, interessante, que tenha muitos benefícios nutricionais, se ele não for saboroso, se ele não tiver uma aparência agradável, né? E hoje também, apenas o aspecto sensorial, por exemplo, já não é mais suficiente. Os nossos consumidores, eles buscam também por outros, né? Outros pontos ali relevantes, seja a sustentabilidade, praticidade, né? A parte sensorial, enfim, né? Inúmeros aí aspectos. Então, por isso, o design thinking, ou seja, thinking de pensar e design de eu desenhar, né, de eu trazer uma proposta que atenda à necessidade do meu consumidor. Próximo, por gentileza. Então, essa questão, essa abordagem design thinking, ela se baseia em alguns valores, né? Quando eu penso em trabalhar com essa abordagem, nós temos ali 3 pilares que são muito importantes. O primeiro dele é a empatia, ou seja, eu de fato me colocar no lugar do próximo. Nós ouvimos muito falar sobre empatia na época da pandemia, não é mesmo? Então, que eu tenho que me colocar no lugar, né, do meu colega, do meu consumidor, enfim. Por quê? Porque quando eu sou empático, eu me coloco no lugar daquela pessoa, eu começo a enxergar, né, o contexto no qual ela está inserido, as suas dores, as suas necessidades. Então eu começo a entender o que de fato faz sentido para ela.
né? Isso me traz, pessoal, novas percepções. Se eu aqui mesmo, né, no nosso evento, nós temos indivíduos de diferentes culturas, de diferentes países. Então, no Brasil, por exemplo, é tradicional nós almoçarmos, né, comer no horário do almoço, agora ao meio-dia, arroz e feijão praticamente todos os dias. E para pessoas de outras culturas, isso pode parecer um pouco chato, um pouco monótono, né? Um pouco sem graça, tá? Mas veja, é um aspecto cultural. Então, essas questões, elas mudam, né? De contexto entre países, culturas, idades, gênero, enfim, tá? Então, por isso é importante de eu me inserir, me colocar, mergulhar, né, dentro do contexto daquele meu consumidor, daquele meu usuário. O segundo ponto seria a colaboração. Nós que trabalhamos com projetos, vemos que dificilmente nós conseguimos dar continuidade a um projeto que seja diferente, que traga ali inovações, né, aspectos relevantes, sozinhos. Nós precisamos ter uma equipe junto a nós. Portanto, nós dizemos que a abordagem design thinking, para ela funcionar, é importante nós termos ali equipes multidisciplinares, né? Ou seja, profissionais com diferentes formações, de diferentes culturas, se possível, diferentes idades, gêneros, enfim. Quanto mais diverso for esse grupo, melhor, porque aí eu consigo ter visões diferentes, né? Trazer ali insights de contextos distintos. Nós vemos que grandes empresas, como o Google, por exemplo, apresenta, né, na sua estrutura, nos seus prédios, algumas ilhas de cocriação, ou seja, locais para que as equipes, né, profissionais ali de diferentes áreas se reúnam para ter novas e boas ideias. Nós dizemos também que dificilmente, sozinhos, nós conseguiríamos ter uma ideia brilhante, uma ideia muito grande, muito, né, relevante ali para a sociedade, sozinho. Às vezes, nós temos uma parte dessa grande ideia e outra pessoa tem uma outra pessoa mais uma parte, ou seja, nós vamos agregando ali pouco a pouco, conhecimento, experiências e trazendo uma ideia maior, né? Uma ideia mais interessante. Por fim, o terceiro pilar, o terceiro ponto aí relevante dentro do design thinking seria a experimentação. Nós, seres humanos, nós somos muito, agimos muito pelos nossos sentidos, né? Então a gente gosta de observar, de provar, né? Sentir o aroma, tocar. Então, quando nós dizemos experimentação, seria a ideia de materializar, né? Tornar, deixar algo material em relação aos meus pensamentos. É claro que na área de alimento nós temos muito a criação de protótipos, né? Então seria ali uma ideia inicial do meu produto, por exemplo. Mas quando a gente fala de materializar, isso pode ser também, às vezes, apresentar um desenho, uma receita, enfim, né? Que você tire as ideias apenas da mente, da cabeça e coloque isso em prática, para que os outros colegas consigam ter entendimento do que seria, né, a solução que está sendo proposta. E quando a gente materializa, né, quando a gente traz ali aquela ideia para o plano material, é aí sim que começam a aparecer os desafios, os pontos de melhoria. Então, por isso, né, que o design thinking ele tem aí a experimentação como um ponto relevante. Próximo. Pode apertar mais uma vez, por gentileza, Dario. Bom, pessoal, então aqui esse slide, ele é a chave do design thinking, tá?
Muitas vezes, principalmente quem está na academia, né, está aí na universidade, enfim, nós pensamos em desenvolver soluções com aquilo que a gente já conhece e oferecer isso ao nosso consumidor, tá? Mas a ideia do design thinking aqui é o contrário, a gente fazer o caminho reverso. Ou seja, primeiro eu tenho que entender o que o meu consumidor, o que o meu usuário quer, para depois pensar em soluções. Por isso que nós dizemos que o design thinking ele é uma mudança de pensamento, né? Um câmbio de pensamento. Porque eu coloco primeiro o usuário, né? Então, quais os desejos desse usuário? Quais são as necessidades? Para depois pensar na solução. Tá? Então, eu acho que essa é a grande chave, né, de, de desenvolvimento de novos produtos. Não adianta nós criarmos, né, apenas criar soluções. Isso tem que ter valor para o mercado. E para ter valor, eu tenho que entender o contexto daquele indivíduo que irá usar esse produto. Próxima, por gentileza. Não sei se vocês têm, né, mascotas, pets, mas eu tenho um gato e é como se fosse a ideia desse slide, né, do gato. Às vezes você compra ali uma casa maravilhosa, um brinquedo, né, cheio de novidades para esse animal e o que ele vai querer? Às vezes a caixa de papelão, né? Então quer dizer, você investiu tempo, dinheiro, tá? Em trazer ali uma proposta, né, para esse animal que ele não vê valor, que ele não gosta, então ele não usa, tá? Então essa seria aí a nossa ideia, né, do design thinking, não cometer esse tipo de erro. Próximo. O design thinking, então, ele se baseia em algumas etapas. Nós dizemos, né, do conceito do duplo diamante, né? Como se o diamante, pessoal, são esses losangos que nós vemos aí, né? Então nós vemos 2 losangos inteiros. Por isso que nós dizemos, né, duplo diamante. Então vejam, ali na parte inicial nós temos um problema. Para solucionar esse problema, né, ou seja, preciso criar um produto para o público 60 a mais, né, o público sênior, por exemplo. Então, esse seria o meu desafio, o meu problema inicial. Então, para isso, eu tenho algumas etapas, né, a se cumprir. A primeira delas seria a descoberta, ou seja, né, vou descobrir o contexto no qual esse meu consumidor está inserido, o que o consumidor, o público sênior, o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os desejos dele, né? Então, primeira fase, descoberta. Na sequência, nós temos a definição, ou seja, nós vamos definir para quem eu vou criar este produto. Porque muitas vezes nós começamos, né, subjulgando ou tendo aquele julgamento frente à nossa realidade. Por exemplo, vou lançar uma pastilha, uma bala, né, nova no mercado. Eu gosto de balas ácidas, mas pode ser que a maioria dos consumidores prefiram balas doces, ou prefiram, né, ou tenha um grupo aí menor que também goste de balas ácidas. Então, ontem o doutor Eric, né, até trouxe para nós, se eu não me engano, era das bolachas, né, das gadietas. Então, nós vimos blocos separados ali, ou seja, nós não temos, nem todo consumidor gosta sempre da mesma coisa. Nós temos blocos, nós temos grupos. Então, entender, né, quem são esses públicos, quem são esses consumidores, vai ser relevante aqui para mim. Sabendo para quem eu estou desenvolvendo essa solução, esse produto, vou para a etapa então de desenvolvimento, onde eu crio os meus protótipos, e a última etapa seria a entrega, ou seja, o lançamento, né, desse produto no mercado. Claro que isso é feito de uma forma, muitas vezes, né, ainda menor, então, em algumas regiões,
para depois eu fazer algumas melhorias nessa proposta, nesse produto, e isso, né, ser então abranger novos mercados, se estender às novas áreas. Próximo slide. Pode apertar mais uma vez, por gentileza. Então, pessoal, aqui é um resuminho disso que a gente conversou, né? Então, o que acontece em cada uma dessas etapas do Design Thinking? Então, como a gente disse, né? Na etapa 1, na descoberta, a gente vai entender, né? Então, eu, por exemplo, eu sou brasileira. Se eu tivesse que criar um produto, uma sobremesa, um postre, aí para vocês no Peru, eu hoje não saberia. O ideal seria que eu fosse vivenciar a cultura de vocês, estar aí no país, né? Ou fazer uma entrevista com pessoas que são dessa cultura, né? Para eu entender ali os hábitos, o que gosta, o que não gosta, o que sente falta, quais são as necessidades, o que esse meu público valoriza, tá? Então, nessa etapa, a gente busca informações em livros, artigos, entrevistas, né? É uma fase de coleta de dados. Na segunda etapa, com aquele monte de dado que eu coletei, eu preciso agora organizá-los para isso fazer sentido para mim, né? Para eu entender o que de fato está ali, quais são as informações que são relevantes. Então, eu organizo essas informações e tenho foco, né? Qual que vai ser aqui a necessidade que esse meu consumidor tem? Quem é o meu consumidor? Em qual contexto ele está inserido? Então, essa etapa, nessa segunda etapa, seria a etapa da definição. Pode apertar mais uma vez. Nessa etapa de definição, pessoal, isso, obrigada. Nós temos algumas ferramentas que podem nos ajudar. Não sei aqui se temos profissionais também da área do marketing, mas o marketing costuma utilizar algumas dessas ferramentas. Então, a primeira delas, que está aí à direita, né, que tem um personagem, enfim, é o Igor Serpa, né? Então, isso é a criação da persona. O que é a persona? Persona, para nós, seria o personagem que vai representar grupos de consumidores que eu tenho, né? Em relação àquele contexto, aquele projeto que eu vou entregar. Então, como a gente trouxe lá a ideia, né, das balas. Eu tenho um grupo de consumidor, por exemplo, que gosta de balas ácidas. Eu tenho outro grupo de consumidores que gosta de balas doces. Veja, um não sobrepõe o outro, eles simplesmente coexistem, né? Existem de maneira mútua. E aí eu pego características desses meus consumidores. Então, quem que são esses consumidores? Por exemplo, a maioria deles são estudantes, né, de uma faixa etária de tanto a tantos anos, com uma renda de tanto a tanto, quais que são os hobbies, o que ele gosta de fazer, né, o que ele não gosta. Então, eu vou pegando características por meio das entrevistas que eu conduzi com a maioria desses consumidores e vou criando personagens que representem essas maiorias, tá? Então, isso, né, a gente chama de criação da persona. Porque, lembrem-se, quando nós materializamos, né, então fica mais fácil, né, eu saber para quem eu estou desenvolvendo a minha solução, se eu sei quem é, tá? Outra ferramenta é o mapa da empatia, que a gente pode ver aqui ao lado. Então, esse mapa da empatia, também durante as entrevistas, nós vamos pegando algumas informações do consumidor, né? Sobre o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele vê, o que ele fala, o que ele acompanha, né? Quais as marcas que ele tem ali como referência. E o mais importante aqui seriam ali os aspectos finais. Quais que são as dores e necessidades desse nosso consumidor, ou seja, o que ele sente falta. Afinal, gente, não existe tudo hoje no mercado. Vocês estão felizes com tudo que existe? Todo mundo aqui certamente tem alguma coisa que desejaria
né, que fosse criada. Então, para nós apresentarmos soluções diferentes que agreguem valor, eu tenho que criar, né, coisas novas, não fazer mais do mesmo. Tá? E aí são nesses insights, né, de quais são as dores, quais as necessidades do consumidor que a gente tem essas informações. Próximo, por gentileza. Vou tentar passar um pouquinho mais rápido, que acho que já deu meu tempo, né? Pode passar mais um, Dario, por favor. As etapas seguintes, então, seriam, né? Então, agora que eu sei quem é o meu consumidor, eu vou pensar, agora que eu vou pensar em soluções para ele, né? Normalmente, o que a gente faz? Quando eu tenho um problema, eu já estou pensando em soluções lá atrás. Não, pessoal. O ideal é, primeiro, vamos entender para quem é a solução, tá? E somente agora que eu vou pensar em soluções. Ó, já andei duas, né? Estou na terceira etapa aqui do meu projeto. Então, não é no começo que a gente pensa em solução, é após entender o contexto do meu consumidor. Nessa etapa de desenvolvimento é que a gente vai pensar em ideias, em soluções. Então, nós podemos utilizar de ferramentas como o brainstorming, por exemplo, né? Em que cada ali participante, cada um da equipe traz as suas percepções, as suas ideias, enfim. E depois nós vamos selecionar quais são as ideias ali mais viáveis, né, do ponto de vista tecnológico, financeiro e que também atenda à necessidade do nosso consumidor. Só para vocês terem ideia, às vezes nós temos sessões de brainstorming que traz mais de 100 ideias. Imagina se nós fôssemos prototipar 100 ideias. Não é viável, né? Então, por isso que nós temos que selecionar as melhores. Para daí, então, prototipar. Próximo slide, por gentileza, Dario. Na sequência, então, nós vamos ter aí a última etapa, que seria a entrega. Então, depois de prototipar, né, de eu materializar essa minha solução, eu vou entregá-la ao mercado. Então, normalmente a gente faz testes com consumidores. Esses testes, eles podem ser no local, né, ou numa instituição de pesquisa, pode ser em mercados, supermercados, pode ser, nós temos hoje plataformas online, né, que você manda os seus protótipos e ela faz testes com consumidores, enfim. E nesse momento, o que é o interessante? Eu coletar o feedback, né? O que o consumidor, então, viu ali de pontos positivos, pontos negativos, ele ficou com alguma dúvida do meu produto, ele tem sugestões para eu melhorar. Então, nessa fase final, eu faço essa coleta, né? É como se fosse uma avaliação do meu produto, pensando em otimizá-lo. Próximo, por gentileza. Então, pessoal, vejam que o design thinking, ele é uma abordagem, né, cíclica. Ela pode iterar. A todo momento, quando eu chego ali na entrega, se tem algo que não ficou claro ao meu consumidor ou não foi bem aceito para o mercado, eu posso voltar algumas dessas etapas para investigar isso, para daí buscar, né, as soluções de como melhorar, tá? Então, o ideal é que nós façamos a entrega desse produto, né, o mais ali inserido possível dentro do contexto desse consumidor e posteriormente nós façamos a melhora, né, traga melhorias dentro da formulação, da embalagem, do contexto, enfim, tá joia? Mais um, por gentileza, Dario. Pode passar mais um, eu vou só comentar. Legal. Aqui são alguns cases, né, alguns exemplos, só para vocês terem ideia de onde pode se aplicar esse design thinking. Então, essa é uma empresa de panificados aqui no Brasil. Eles costumam vender pães prontos. Porém, olha só a solução, né, que eles tiveram. Na época da pandemia, as pessoas estavam em casa, não queriam ficar saindo de casa com frequência, começaram a descobrir novos hobbies. Então, essa empresa, ao invés de vender o pão já pronto ao consumidor, o que ela fez? Ela falou: peraí, na verdade, o consumidor ele não quer comprar o pão, ele quer agora ter a experiência de fazer o pão, agora ele tem tempo, agora ele quer, né, se aventurar na cozinha.
Então, ao invés de ela vender o pão pronto, como sempre fez, ela começou a vender caixas, né? Com os ingredientes para o preparo do pão em casa. Veja, é um atendimento às necessidades do consumidor. Pode passar mais um? Essa também é uma marca, né, de ketchup, de condimentos que a gente usa aí para lanches, né? Então, ao invés de ela deixar apenas a abertura da embalagem embaixo, muitos consumidores começaram a questionar, a reclamar, ó, tá sobrando produto, a gente não consome tudo. Então, o que que eles fizeram? Colocaram duas aberturas, uma na parte superior e uma na parte inferior da embalagem, como forma de atender essa necessidade do consumidor e ele conseguir utilizar todo o produto ali, não ter desperdício, né, desse ingrediente. Próximo. Bom, pessoal, passei um pouquinho rápido aqui por questão do tempo, mas a abordagem Design Thinking, ela é muito interessante, eu tenho certeza que após conhecê-las, né, vocês podem ter aí, repensar, reconsiderar a maneira de organizar os seus projetos, de criação de produtos, serviços também, né, enfim, tendo dúvidas sobre essa temática, eu fico à disposição. Esse é o meu contato, essa também é a nossa empresa. Então, precisando aí de qualquer ajuda, né, sobre a temática, nós estamos à disposição. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigado, Nathalie. Imagina. Bueno, hay algunas preguntas. Bueno, para mí quedó muy claro toda tu presentación sobre cómo aprovechar la información que tienen los consumidores para el desarrollo de nuevos productos. Te comento un caso que hubo en Perú hace ya más de una década, creo. Aquí en el país hay una bebida tradicional que se elabora a partir del maíz morado, o milho roxo. No sé si ouviu falar. Sim, sim. Y es bastante común y la bebida se llama chicha morada. Hay una empresa de bebidas gasificadas, de gaseosa, refrigerante, que ellos hicieron una bebida embotellada ya a partir del maíz morado, pero habrá durado tal vez un mes, 2 meses en el mercado y fue un rechazo total de toda la población, los consumidores. Y bueno, bajo esta premisa me gustaría saber si en el Brasil también hubo casos de fracaso de productos así bastante conocidos, en el que se puede percibir que no hubo digamos, essa colaboração com os consumidores. Sim. Normalmente nós temos alguns produtos que a gente chama de modismo, né? Produtos que têm um lançamento, e eles não têm uma vida útil no mercado tão extensa. Então, isso é muito comum, né? A gente vê isso principalmente no setor de sobremesas, né? Então, sorvetes, enfim, né? Postres, né? Então, muitas sobremesas. Porque a gente busca inovar, mas o que o meu consumidor quer? Né? Às vezes, aquele produto, ele custa muito também ao consumidor, então, o consumidor não está disposto a pagar tanto por uma experiência, né, tão diferente. Então, eu particularmente vejo muito isso, principalmente nesse setor, né, na categoria de sobremesas, biscoitos também, né? Galhetas recheadas, a gente vê algumas sendo lançadas, alguns sabores diferentes, também não permanecem por muito tempo. Então, acho que esse é um setor aí que a gente consegue ter esse exemplo, como você comentou, do refrigerante aí no Peru. Y bueno, por lo menos en el Brasil ya se están dando cuenta de esto, ¿no? Las empresas, las industrias ya tienen un área establecida de investigación y desarrollo. Yo puedo darme cuenta mucho de esto cuando entro al LinkedIn, pero en el Perú no, digamos, se desconsidera este aspecto. No ponen áreas de investigación y desarrollo.
Entonces, es una oportunidad, creo yo, para los estudiantes, futuros profesionales, vean pues esto como una alternativa de trabajo, de empleo, ¿no? Entonces, Sim, com certeza. cuál sería tu consejo para meterse en este mundo, ¿no? Legal. O meu conselho é que vocês sejam curiosos, né? Busquem ali a curiosidade de entender, sempre buscar investigar, estudar, né? Buscar mais informações, porque todo aprendizado, ele nunca vai ser perdido. Nós sempre iremos utilizar em alguma ocasião. Então, quem gosta, né, de trabalhar com essa parte de criação, às vezes eu tenho alguns alunos que dizem: "Ah, mas eu não sou criativo, né, eu não tenho facilidade de criar". Mas veja, esses processos nós não costumamos fazer sozinhos, né. Então você vai a criatividade é uma habilidade que você pode trabalhar. Como? Alimentando o seu cérebro, né, lendo coisas novas, vendo coisas novas, viajando também, né. Então, eu acho que quem gosta ali de criação, né, gosta de desenvolver, gosta de enfrentar desafios, tem o perfil aí para trabalhar nessa área de pesquisa e desenvolvimento, que é muito importante para evitarmos, né, retrabalhos, para evitarmos desperdício ali de tempo, dinheiro, enfim. Então, certamente é uma área que tem muito potencial em crescer. Bom, Nathalie, não tem mais perguntas. Agradeço muitíssimo sua apresentação. Mostrou Eu que uma agradeço. perspectiva bastante nova a respeito a como incorporar ao consumidor, né, para o desenvolvimento de novos produtos. E tenho certeza que o consumidor, hoje em dia, está pedindo já mais por alimentos mais saudáveis, né? Sim, com certeza. Então, muito obrigado mais uma vez e um abraço. Um Até mais. abraço, até mais, obrigada. Tchau, Obrigado. tchau, pessoal. Chao. Muy bien, entonces continuando con las presentaciones, vamos ya a presentar al profesor James Villar. ¿Está presente? Estoy Darío. Muy bien, excelente, buen día. Voy a entonces Así es. a proceder a presentar un breve resumen de su currículum vitae. Voy a compartir pantalla. Vas a disculpar que creo que mi cámara no está dando bien. Fuera de eso espero que me estén escuchando bien. Sí, te estamos escuchando perfectamente. Ok. Un momento. Ok, bueno, espero que se esté compartiendo la pantalla. Aquí está la presentación del maestro de ciencias James Euler Villar Estrada. Actualmente él es estudiante doctoral en el programa de biotecnología industrial de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es maestro de ciencias en tecnología de alimentos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, ingeniero en industrias alimentarias por la Universidad Nacional de Cajamarca, con más de 8 años de experiencia en docencia universitaria e investigación, enfocado en la extracción e identificación de metabolitos de interés industrial y aplicados al desarrollo de bioprocesos sustentables. Estimado James, muchas gracias por estar aquí presente en primer CIAS y le doy pase para que pueda compartir su pantalla. Bueno, te agradezco también por la invitación y agradezco a los presentes. Vamos a intentar comenzar ahora. Bien. A ver. Parece que ya. ¿Me confirma si se está viendo mi pantalla? Sí, se está viendo. Muy bien. Voy a hablar de un tema relacionado a los siloligosacáridos. Bien. Para esto, tengo que mencionar que, bueno, ya que vamos a hablar de residuos agroindustriales, en realidad, yo quiero comenzar por un tema que
que viene a ser pues los recursos naturales, ¿no? Estoy mostrando acá un mapa donde nosotros podemos ver que muchos países lamentablemente no tienen una cantidad suficiente de recursos para poder alimentar a su población, ¿no? Y en algunas zonas donde están en rojo, acá se observa que obviamente, lamentablemente, sus recursos no alcanzan para alimentar a todos, ¿no? Mientras tienen otras zonas donde sí, ¿no? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, Brasil, que es un país que sí alcanza, Perú medianamente, México está mal, ¿no? China también, ¿no? Esto para iniciar, la capacidad biológica entonces del mundo no es suficiente para la cantidad de población que tenemos, ¿no? En general. Por otro lado, el calentamiento global y la producción de dióxido de carbono ha incrementado drásticamente, y eso ya no es secreto para nadie. Como ven acá, los países que más, o los continentes que más han aportado a esto es Asia y Europa, ¿no? Nosotros, nuestro aporte es pequeño, pero sí somos parte. Y otra parte acá importante es acerca de la biomasa. Si un término biomasa yo voy a emplearlo, a pesar que nosotros somos ingenieros de industrias alimentarias, la biomasa nosotros tenemos que entenderla pues como aquella parte biológica que nos da la naturaleza, ¿no? Dentro de esta parte biológica nosotros podemos tener los alimentos. Sin embargo, acá la biomasa nos dice que incluso nosotros somos parte de la biomasa en el mundo, ¿no? Nos dice que hace 100.000 años el hombre representaba una cantidad de biomasa mínima, ¿no? Y actualmente, por alguna razón, pues el hombre ocupa una cantidad de biomasa importante en el mundo, y los animales que son criados para alimentar al hombre ocupan una cantidad bastante grande, ¿no?, de biomasa, y mientras que los animales silvestres y las especies silvestres en general, ¿no?, son una cantidad de biomasa mínima, ¿no?, que se ha reducido de una manera drástica por causa del avance del hombre, ¿no? Lamentablemente el impacto del hombre se ve acá, ¿no?, que incrementa biomasa solamente en base a la explotación de los recursos, ¿no? Que no está mal, sino que esto necesita ser mejorado. En este sentido, hace unos años aparece un concepto que, bueno, no es tan antiguo este concepto en realidad, ¿no? Es el concepto de biorefinería. La biorefinería nos mencionan que es la transformación sostenible de la biomasa en una gama de productos y energía comercializables. Ese es un concepto de esta agencia, ¿no?, que fue acuñada el año 2008, ¿no?, donde recién estaba comenzando. Básicamente, la biorefinería se trata de aprovechar todos los recursos de la agroindustria, y no solamente la agroindustria, sino de la industria en general, ¿no? Entonces aquí puede haber varias partes. Por ejemplo, aquí estamos hablando de agricultura, acuicultura, forestal y la industria en general, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tener residuos y vamos a tener de repente algunas partes aprovechables, ¿no? Por ejemplo, azúcares, componentes lignocelulósicos, almidones, aceites, algas, entre otros, ¿no? Entonces, estos recursos son aprovechables, ¿no? Lamentablemente, muchas veces las industrias, ¿no?, desperdician parte, por ejemplo, de sus residuos y no las aprovechan, ¿no? Y esos residuos podrían ser una fuente de posiblemente otros recursos. En todo caso, también esto forma parte del concepto de bioeconomía circular, ¿no?, donde se aprovecha tanto los ingredientes que son parte de los productos, ¿no?, los bioproductos, los biocombustibles, que también son bastante importantes en esta parte. Entonces, esto es un círculo virtuoso, ¿no?, donde se aprovecha esto para poder generar nuevamente cultivos industriales. Luego de acá se generan residuos agrícolas, y estos residuos agrícolas se pasan por un proceso de biorefinería.
que generalmente pues es un proceso de biomasa. Entonces la biomasa de la agricultura se aprovecha y pasa un círculo virtuoso. James, ¿me escuchas? Aló. Bueno, creo que se le fue el internet. Espera un momento, por favor. Bien, hago unos problemitas. Hay que esperar que el profesor James se conecte, por favor. Mientras tanto, me gustaría pues que hagan preguntas, que sean más participativos y así pues los ponentes sientan que están ustedes interesados.
bueno, me contacté con el profesor James. Se le fue la luz, me comenta. Mientras tanto, estoy invitando a la siguiente ponente. Postergamos la presentación del profesor James y estamos esperando que se conecte la siguiente ponente. ¿Aló, Melina? ¿Cómo están? Buenos días. A ver, Doctora Melina, ¿cómo está? Buenos días. buen día. Le comento que estaba presentando el profesor James, pero Claro. donde está ahora se le fue la energía eléctrica. Así Uy, qué que creo conveniente si podemos dar pase a tu presentación, postergamos la del profesor James, si estarías de acuerdo. Claro, claro que sí. Solamente dame un minuto que estoy aquí conectando mi computador. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Veo la sala llena, bastantes participantes. Me alegra de verdad, veo que el evento es un éxito. Ayer estuve en el inicio, ¿no? Y pues, a ver ahora a mi presentación. A ver, me da un minutito. Mientras tanto ya nos vamos saludando mientras yo conecto mi computadora aquí. De acuerdo. Cámara. Mientras tanto voy a presentar a la doctora Melina, voy a presentar un breve resumen de su currículum vitae. Me confirman, por favor, si se puede observar. Ya. Ok, la doctora Melina Cruzado Bravo. Ella es ingeniera agroindustrial por la Universidad Nacional de Trujillo, con maestría y doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, realizados en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz de la Universidad de São Paulo, Brasil, con actuación en el área de microbiología de alimentos relacionados con la detección, identificación y tipificación de patógenos mediante técnicas de biología molecular. Ha realizado pasantías en la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia, y en la Universidad de Cornell, Ítaca, en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, la UNACH de Cajamarca, prácticamente son nuestros vecinos. Y bueno, agradezco la presencia aquí de la doctora Melina. Tiene bastante experiencia en el área de microbiología, sobre todo microbiología de lácteos, productos lácteos. Y voy a dar paso entonces para la doctora para que pueda presentar. Muchas gracias. ¿El micrófono no está activado, Melina? Muchas gracias, profesor Darío, por esa presentación, ¿no? Voy a presentar entonces mi pantalla para hacer una presentación. Pues el día de hoy voy a hablar acerca de riesgos microbiológicos, pero estoy viendo que necesito conectar mi computadora. A ver, me da un minutito, que no me esperaba presentar ahorita. Por eso Está bien, disculparán. no hay problema. Disculparán los... Ahí estamos. Acá está. Vamos a poner el teléfono que se vaya cargando, ¿no? Listo. Ajá.